Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas você não é todo mundo. Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção da equipe SPEC da CUCAC, com o propósito de discutir as questões socioemocionais em empresas, em escolas, também com indivíduos, como nós vamos falar hoje. E eu peço a você que está chegando agora no canal, inscreva-se, dê o seu like, o seu dislike e principalmente divulgue para os seus amigos, para aqueles que têm preocupação com esse assunto no seu dia a dia, seja profissional, seja educacional, seja familiar. Hoje nós estamos recebendo a Rose Andrade. Seja muito bem-vinda, Rose. A Rose é mentora de mulheres em processo de emagrecimento. Nós vamos falar bastante sobre o que é isso, o que a Rose está fazendo. E vamos receber também a Cristiane Leite, que eu acho que muitos de vocês vão conhecer. Ela vai se apresentar. A Cristiane é jornalista com larga experiência e hoje atua como planejadora financeira. Em ambos os casos, nós vamos falar de uma transformação, de uma migração quase de carreira. A gente conversava antes, na visão de vocês, uma migração bastante radical até, né? Então eu vou pedir primeiro a você, Rose, que conte um pouco da sua história. Isso vai ser fundamental para que o nosso telespectador possa entender como é que você fez essa migração, como é que você chegou hoje a ser mentora de mulheres em processo de emagrecimento. Tá? Cristiane, vou te trazer para o mesmo papo e a gente vai trocando figurinha, você também contando sobre a sua carreira toda e como é que você chegou nesse ponto da sua carreira. Começamos com a Rose. É um prazer estar aqui, Roberto, com você, com a Cristiane, para somar um pouco mais, né, na vida das pessoas que estão assistindo esse podcast. Eu sou uma dona de casa comum que sempre trabalhei em várias profissões, né? E na pandemia eu comecei a desenvolver a minha mentalidade. Eu entrei num processo de autoconhecimento. E quando a pandemia terminou, eu estava assim, nossa, saí do casulo, saí para o mundo. E eu comecei a ajudar, na verdade, as mulheres a emagrecerem nas redes sociais, através do WhatsApp. Durante a pandemia? Durante a pandemia. E eu emagreci 30 quilos. Então, eu passei por esse processo, né? Através do meu desenvolvimento, fui me conhecendo e comecei a ajudar essas mulheres em pequenos grupos, né? Eu não cobrava nem nada, ajudava essas mulheres em pequenos grupos. E depois da pandemia, eu comecei realmente a estudar mais sobre autoconhecimento, desenvolvimento. E as mulheres começaram a se chegar muito, muito. E queria saber como que foi o meu processo. E eu saí desse casulo para somar na vida dessas mulheres. Mas antes disso, eu era uma pessoa que eu não sabia o que eu queria ser. Porque eu era tudo. Eu fazia de tudo, né? Eu já trabalhei de faxineira, já trabalhei de recepcionista, já trabalhei em gráfica. Só que chegou um momento, depois desse meu desenvolvimento, que eu falei assim, gente, eu preciso ser alguma coisa. E hoje eu sei, né, o que eu realmente, para que eu realmente vim. Eu quero ajudar essas mulheres a se desenvolverem através das suas potencialidades, se conhecendo. Porque quando a gente vai se conhecendo, que a gente consegue ajudar outras pessoas. Legal. E foi assim. E aí, Cristiane, e a sua história de carreira? Primeiro, é um grande prazer estar aqui com você, Roberto, Rose. Sou sua fã. A gente se segue nas redes sociais e ela realmente é um exemplo, uma grande incentivadora aí das atividades físicas. Bom, eu possuo MBA em Planejamento Financeiro, sou jornalista, possuo pós-graduação em Gestão Estratégica da Comunicação. Trabalhei durante 22 anos e meio na TV Globo aqui em Minas, 20 anos como repórter, 2 anos e meio como editora de... Agora que você contou, aquele telespectador que estava assim... Curioso, eu conheço, né? A Cristiane de algum lugar, conheço essa voz, se lembrou de você. Então, nesses 2 anos e meio como editora de texto, eu trabalhei nos jornais de TV locais e também no Jornal Nacional e no Fantástico. Fiz plantões no Rio de Janeiro, no Jornal Nacional e no Fantástico. Antes disso, eu trabalhei na PUC TV, na Prefeitura de Santa Luzia, cidade da Rose. Isso.
trabalhei na Rede Minas como repórter e apresentadora. E relembrando um pouco antes, nos anos 1990, a gente tinha um grupo que levava treinamentos para empresas sobre qualidade total. A gente viajou o Brasil inteiro levando esses treinamentos, atendemos mais de 300 empresas e grandes empresas como Fiat, Valorec, Mannesmann. Era um grupo ligado a alguma iniciativa pública? Ou era um grupo de teatro contratado por uma empresa chamada Pleiades. Essa empresa ainda existe. E foi uma experiência muito bacana. E a Rose falou de tudo que ela já fez durante todo esse processo aí. Eu fui recepcionista de eventos, entreguei panfleto em sinal, fui garota propaganda. E meu primeiro emprego foi aos 13 anos como secretária. Então, eu já tenho quase 34 anos de força de trabalho. E um detalhezinho, que aos 10 eu já vendia bijuteria na porta do meu prédio. E voltando para os dias de hoje, eu sou uma defensora da saúde financeira dos colaboradores, das organizações, por acreditar que saúde financeira está completamente ligada à saúde mental e o retorno disso para as empresas vem em produtividade. Com o que eu, aliás, concordo plenamente. Que bom. Eu queria provocar vocês, porque em ambos os casos, vocês contaram uma história de vida, mas em algum momento, a Rose ainda falou, houve um momento do clique, foi na pandemia. Eu queria que vocês contassem, no seu caso, Cristiano, se houve esse clique, né, um momento específico ou não, ou se foi um processo mais longo, e como é que vocês se sentiram nesse... Porque aí nós começamos a explorar a questão do socioemocional. Né? Como é que foi esse processo? Né? Eu estava perdido, enfim, deu um clique, eu encontrei a luz. Como é que foi isso? Começando por você, Rose? Então, Roberto, na pandemia, eu consegui ver quais eram as minhas maiores dificuldades de me comunicar com as pessoas. Eu ainda tenho essa dificuldade. Eu tô em processo de aprendizado. E eu não conseguia falar direito, o meu português era muito ruim. E foi através da leitura, né, que eu fui me desenvolvendo, que eu fui aprendendo. Eu vim de uma família muito simples, onde a maioria das pessoas conversam muito errado. Então, eu sempre fui muito corrigida por isso. Às vezes, eu abria minha boca para falar alguma coisa, eu sempre era corrigida. Tanto que eu estudei só até a 4ª série. Por quê? Eu tinha um bloqueio muito grande que eu mesma, sozinha... Nesse processo de desenvolvimento, eu voltei lá, isso tudo na pandemia, lá na minha infância, e vi por que era esse bloqueio. Eu tinha uma dor muito grande por não ter conseguido estudar. E era uma dor, assim, tão latente que qualquer coisa que alguém falava assim, você pode ser isso, pode ser aquilo. Aí vinha assim, não, eu não tenho estudo. Eu estudei até a 4ª série. Só que eu gosto muito de ler. E todo o conhecimento que eu tinha, ele estava aqui, ó, dentro da minha cabeça. Eu não conseguia externar isso para fora. E foi através, né, desse desenvolvimento que eu fui melhorando isso. E hoje, assim, eu tento me comunicar dessa forma com as pessoas para elas saberem que elas também podem, né? Que elas podem melhorar a sua fala, melhorar o seu desenvolvimento, voltar a estudar. Eu descobri esse bloqueio porque eu tinha uma professora de matemática que ela falava comigo sempre, após a prova, eu tirava tipo assim, ou eu não tirava nada, porque a minha dificuldade era muito grande em matemática. E ela sempre falava, você é muito burra. E aí, na pandemia, o que aconteceu? Eu falei assim, eu vou quebrar essas barreiras que eu tenho, que tipo assim, que me trava. Esse foi o clique. Eu falei, eu vou quebrar isso. E eu vou começar a estudar pela matemática. E assim, era um medo tão grande, mas tão grande da matemática, sabe? Eu falava assim, gente, eu não vou conseguir, isso é muito difícil, isso é muito desafiador. Mas eu falei assim, mas eu vou. E aí, o professor de matemática do EJA, ele era gago. E aí, quando ele mandava os áudios, né? Aí, quando ele começava a falar, eu me senti confortável.
Sabe? Eu falei assim, eu vou aprender agora, porque ele tá gaguejando, então vai ser mais fácil para mim do que aquela pessoa ali que tá... Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. E ele era muito amoroso. Você percebeu o que qualquer um perceberia como um defeito nele, você percebeu como uma vantagem. Nossa, e eu, tipo assim, apaixonei com ele, sabe? Falei, nossa, é com ele que eu vou aprender. E ele tinha a maior paciência do mundo comigo. E não só isso, Roberto, eu aprendi também que eu não conseguia desenvolver em várias coisas, porque sempre pegava pessoas que eram muito brutas. E eu, na minha personalidade, hoje eu tento melhorar isso. Eu também sou uma pessoa, assim, mais explosiva, mais... Então, quando a pessoa vinha falar comigo de uma forma, eu já reagia também da mesma forma. Então, isso era uma dificuldade muito grande que eu tinha. Mas, enfim, eu comecei pela matemática, eu passei, aí aquilo me deu um poder tão grande. Mas tão grande, eu falei, gente, eu não acredito. Mas eu não sou boa em matemática e eu não preciso ser ótima em matemática. Mas você diria que foi esse o clique? Este foi o clique. Okay. Eu quero falar desse poder já, mas agora eu quero ouvir a Cristiane para ela falar se teve um clique ou se foi um processo de 1 mês, 1 ano ou 10 anos. Foi um processo de vida, Roberto. Quando eu comecei a trabalhar aos 13 anos, a gente começou a sair, as menininhas, né, aos 15, 16, e eu já tinha dinheiro para andar de táxi. Porque eu trabalhava, eu tinha um emprego fixo e fazia bico para tudo quanto é lado. Então, um belo dia, meu pai virou para mim e falou assim, mesmo se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu nunca vou te dar um carro. Eu falei, tudo bem, eu vou juntar dinheiro. E com 18 anos, eu juntei R$3.500 e falei com ele, pai, eu tenho R$3.500. Ele, a chave do Uno Mille Fire verde tá aqui, ó. Ele me deu uma parte do valor do carro, quer dizer, ele estava me incentivando naquele momento a poupar. E daí para frente foi uma vida inteira de poupança. Eu poupo desde a adolescência. E eu sempre reparei a dificuldade das pessoas em relação ao dinheiro. O alto nível de endividamento, a falta de conhecimento de coisas básicas, como o que é uma previdência complementar, achar, por exemplo, que investimento é aposta, que é jogo. Então, assim, à medida que eu fui avançando, né, nessa questão de poupar, eu saí da poupança, porque poupança não é um investimento, é uma conta remunerada. Você só vai receber um rendimento na data do aniversário. E investimento você ganha todo dia. Juros compostos, dividendos e tal. E aí eu fui diversificando minha carteira e fui vendo que o meu trabalho me dá o dinheiro. E o meu comportamento vai me levar para patamares mais elevados. E com isso eu comecei a viajar para o exterior quase todos os anos. Poupando, abrindo mão de coisas em prol de experiências, que é o que eu acho que é a coisa mais engrandecedora para o ser humano. Um bem, em 5 dias você já esquece que você comprou aquela bolsa chique. Mas uma viagem, ela está eternizada na sua vida. É um álbum de figurinhas que está para sempre aqui na sua cabeça. E aí, quando eu estava na Globo e tal, e vendo essa dificuldade das pessoas e tal, não sei o quê, eu falei, gente, eu acho que eu vou estudar planejamento financeiro, isso tem tudo a ver comigo, eu ajudo tanto as pessoas com informações básicas. Só para me entender, então, aquele tempo todo que a gente te viu na TV e tal, isso estava lá em back rodando lá, e você já ajudava pessoas com planejamento financeiro? Sem saber. Sem saber. Sem saber. Ajudando pessoas a, por exemplo, a planejar o momento certo de comprar um apartamento. Aí, depois que eu falei, não, eu vou estudar planejamento financeiro. E escolhi um MBA que era de uma turma é uma turma que eu aposto, é uma turma que ela é muito coesa em relação aos meus pensamentos, em relação às finanças. E aí, fiz o curso, me formei em dezembro do ano passado, e aquele negócio me incomodando, e minha alma pedindo, mas eu falava, gente, eu tenho que formar minha filha ainda. Ela não terminou. Mas eu falei, mas eu já tenho dinheiro suficiente para isso. Aí fui para terapia. Ela, vamos fazer as contas? Eu falei, mesmo, eu sou planejadora financeira, por que eu não fiz as contas ainda? Botei tudo no papel, falei, eu tenho dinheiro.
para fazer a transição de carreira. No dia 12 de abril, eu pedi demissão da Globo, um emprego dos sonhos. 12 de abril Agora. Ela teve a despedida dela. O emprego dos sonhos, e as pessoas, nossa, você é louca, você tem um dos melhores empregos em jornalismo. Falei, sim, numa empresa maravilhosa, mas a minha alma pede para ajudar as pessoas de uma outra forma. E é dessa forma que eu estou me propondo, né? Nessa mudança de carreira que eu fiz. Eu vou voltar nessa história da alma, mas eu quero jogar essa bola para você. A alma da Rose também pede, né, Rose? Sua alma... eu não resisto. Eu chamei de ponto de virada do clique, né? Mas gostei mais da visão poética da Cristiane quando ela falou, minha alma pediu, né? Você falou que fez tudo isso durante a pandemia. O que sua alma estava pedindo na pandemia? Então, na pandemia, olha, vou ser sincera. Tipo, a pandemia chegou... Eu até estava comentando com uma amiga essa semana que quando a pandemia chegou, me bateu assim, um medo tão grande de não conseguir externar para o mundo pelo que eu vim, sabe? Porque, tipo, eu falei, nossa, eu preciso mostrar para as pessoas, né, esse lado que talvez elas não consigam, né, ver de bom nelas. E que fica ali presa, igual eu fiquei, né? Muitos anos, tipo, eu não posso, eu não consigo, isso não é para você. E isso de imediato. Mas depois, eu comecei a sentir uma alegria tão grande. Eu falei assim, nossa, se o mundo acabar, eu vou acabar muito feliz, porque eu saí para fora. E aí foi passando... a metamorfose, né? Se a gente vira uma borboleta. Isto. E assim... Enquanto todo mundo estava engordando, né, Rose? Todo mundo... Não, eu não posso deixar de falar isso, porque a pandemia foi um momento muito crítico em que as pessoas estavam em casa e comendo sem parar. E eu ainda fui criticada por pessoas próximas. Falou assim, não tô entendendo, por que você tá tão feliz assim? Tipo, foi um momento... e um momento, né... Porque foi essa descoberta em meio ao caos. E quando alguém me pergunta, né? Nossa, a pandemia para mim foi assim. Eu engordei na pandemia, até hoje eu não consegui emagrecer. Aí eu falo, nossa, a pandemia para mim foi um processo de autoconhecimento. E tô fazendo isso até hoje, né? Cristiane, eu vou voltar para você com uma pergunta. Eu quero que você defina o que é essa história de minha alma pede. O que é? O que uma pessoa cuja alma pede? Nossos ouvintes aqui, alguém já deve ter se identificado com isso. Ou porque a alma precisa pedir alguma coisa, ou porque já pediu e não foi atendida. O que é esse sentimento? No fundo, o que é esse sentimento? Porque me chamou a atenção, inclusive, que você decide primeiro fazer o curso. Sim. E depois é que sua alma pede. Quer dizer, é como se ela já estivesse ali germinando. Mas o que é isso em termos de reações fisiológicas, em termos de cabeça? O que é essa alma pedir? Aliás, deixa eu contar uma história muito legal que está num filme. Mais ou menos a história é a seguinte. Os Sherpas estavam subindo uma montanha, né? Eu vou lembrar o nome do filme. E com os europeus. E os Sherpas guiando os europeus, carregando lá no Himalaia as coisas. De repente, todos eles se sentaram. Não sei se vocês conhecem essa história. Não. E aí, o cara que tinha contratado a subida vira para o líder dos Sherpas e fala, como assim? Nós estamos atrasados e eles se sentam. Ele falou assim, não, eles sentaram para esperar nossas almas, porque a gente veio mais rápido do que nossas almas. Nossa! Tá? Então, o que é? Eu contei essa história para... Sua alma é meio que, talvez em abril, ela se encontrou com... Né? Chegou o resto, chegou o corpo chegou e a alma estava na... O que é isso? Fala um pouquinho disso para a gente. Eu vou te explicar de uma forma racional, assim. O jornalismo, ele trata de assuntos diversos, né? Todo dia é uma coisa nova que você está aprendendo e você pega uma pauta e você tem 1 hora ali para entender tudo que está naquela pauta e desenvolver o tema e já levar para a edição, e é tudo muito rápido. E quando eu fui fazer o curso de planejamento financeiro, eu parti de uma coisa muito generalista para fechar num tema que eu amo.
E aí, quando eu fechei só nesse tema que eu amava, aquilo começou a fazer muito sentido para mim. Sabe quando fica assim, é isso, é isso, é isso. E tudo que eu via durante todos os módulos, eu cada vez queria estudar mais e mais e mais. A gente vai falar mais para frente sobre os vieses comportamentais, que é uma coisa que eu gosto bastante. Então, assim, quando a alma começou a pedir para falar de um assunto só. Entendi. É isso. Porque nele eu posso me tornar uma especialista. Quem sabe uma autoridade? Quem sabe uma pessoa requisitada no mercado de palestras? Eu sonho grande. Rose, antes da gente falar, gostei da sua resposta, Cristiane, e vou pegar esse gancho de novo, voltar aqui com a Rose. Você citou por mais de uma vez que você... Eu não sei se eu vou conseguir repetir bem, mas você me confirma se eu estou certo ou errado. Você sentia que podia fazer muita coisa, mas acabava não fazendo nada em particular. Né? Eu entendi dessa forma. E a Cristiane acabou de trazer a questão do foco. Esse clique, a questão da alma gritar tem a ver com é isso. Você até usou essa expressão, é isso. Teve um é isso, né? Entre várias coisas que você podia fazer e ajudar as pessoas, você de repente falou assim, é nisso aqui, no caso, emagrecimento, que eu posso ajudar muito mais? Eu posso completar? Eu chamo isso também do é isso de uau. Uau, uau. Qual foi o uau? Exatamente, muito bem. Então, Roberto... Você podia ter feito outra coisa, resumindo a pergunta? Sim, e isso arde em meu coração. Eu não quero falar o que eu quero fazer, porque eu vou fazer, né? Mas eu prefiro deixar em segredo. Mas eu vou me tornar especialista em uma área que eu tenho certeza que eu vou ser muito boa nisto. Mas, assim, eu quero que as pessoas que passam, né? No caso, pela minha mentoria, as mulheres que passam pela minha mentoria, elas acreditem mais no potencial delas. Porque é muito ruim você, no seu interior, saber que você tem um potencial para fazer coisas grandiosas, mas você não conseguir agir diante, né? Diante do mundo, vamos dizer assim, diante das situações, né? Que são colocadas à nossa frente. Principalmente, igual, eu não fui criada em periferia, mas eu fui para a periferia com 16 anos. E, assim, foi uma fase muito dolorosa para mim. Sair de um ambiente que não era periferia, ir para a periferia. Então, assim, só de ter que lutar com a minha própria mente para sair daquele ambiente mental primeiro, para depois começar a me desenvolver. Eu moro numa rua que, na lateral da minha rua, já houve 35 homicídios. Então, assim, eu vivi ali no meio, né, de tiro. E até hoje, né? O tempo todo. Então, assim, eu consegui, primeiro, desenvolver a minha mente para sair daquele ambiente, né? Eu continuo morando na periferia. Só que a minha mente, ela é uma mente diferente hoje. Então, assim, para me sair daquela condição, né? Para estar onde eu estou hoje, eu tive que lutar muito. Então, eu acredito que tem muitas mulheres assim também. E não é só pelo fato também de só morar na periferia, mas pelas crenças, né, que essas pessoas carregam. Então, assim, hoje eu quero que essas pessoas tenham esse mesmo clique que eu tive, né, de que podem desenvolver, mas primeiro começa onde? Na mente. Eu preciso fazer, antes de passar para o próximo bloco, uma pergunta importante para vocês. Sim. Você já está ajudando um monte de, especialmente mulheres. Cristiane também já deu um depoimento antes da gravação e agora também de que já ajudou, às vezes sem saber, se usou essa expressão. Qual que é a condição fundamental que vocês veem para que uma pessoa possa ser ajudada por vocês? Não é ajudada em qualquer coisa, ajudada naquilo que você quer fazer e naquilo que você quer fazer. Uma mulher a passar por um processo de emagrecimento, um indivíduo passar por um processo de saúde financeira, né, de recuperação dessa saúde. Porque você acabou de dizer, essas pessoas precisam ter um clique também. Qual que é a condição fundamental? Se fosse eu o seu cliente nesse momento, o que você diria para mim? Olha, só vai dar certo se tem isso?
Bom, eu acho que a profissão planejador financeiro ela é bastante desconhecida ainda. Quando a gente fala de planejador financeiro, parece assim, vai vir uma pessoa que vai mexer com todas as minhas contas, vai mudar minha vida de cabeça para baixo. E não é isso. O planejador financeiro é como se fosse como é que chama? Um educador físico, um personal trainer das finanças. O planejador financeiro é aquela pessoa que nos Estados Unidos, por exemplo, já é muito comum. Todo mundo não tem um clínico geral, um fisioterapeuta, uma nutricionista. Ele já faz parte da rotina de cuidados diários das pessoas. É um profissional que vai te dar a mão e vai te levar para onde você quer. Então, a pessoa tem que primeiro ter compreensão do que é esse processo. E o planejador é que vai identificar quais são as necessidades delas. Porque, às vezes, parece que é um endividamento, mas tem um monte de coisa ali por trás que precisa ser trabalhada no lado psicológico e tal. Agora, uma coisa que eu vejo em comum entre o trabalho da Rose e o meu, a gente quer, sim, ajudar as pessoas. 2, a gente gosta de gente, né, Rose? Sim. A gente gosta de gente. Então, eu acho que o que eu tenho a dizer em relação ao planejador financeiro é isso. As pessoas precisam entender um pouco mais e quebrar um pouco esse estigma de que é alguém que vai virar a sua vida de cabeça para baixo, vai tirar seu iFood, vai tirar o transporte por aplicativo. Não, a gente faz adaptações e monta prognósticos e apresenta para o cliente. Quem vai decidir o que ele vai fazer com aquela informação é ele. Isso aqui eu quero, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. E ele sabe do que cada opção é uma escolha. Se eu quero viajar para o exterior daqui 2 anos, se eu não fizer assim, eu posso levar 3. Mas se ele seguir o planejamento direitinho, todos os sonhos são possíveis da gente realizar com planejamento financeiro. Inclusive, pedir demissão e trocar de carreira sem ter ainda começando do zero, praticamente, uma carreira justamente porque existe um planejamento financeiro. Esse mês eu paguei todas as minhas contas pela primeira vez sem ter salário na conta no dia 1º. E isso foi vitorioso, porque eu me planejei para isso. Cada conta que eu fui pagando, eu falei, nossa, que legal. Eu sabia que isso ia acontecer e esse momento ia chegar. Parabéns. E você, qual é a condição para ajudar uma mulher em processo de emagrecimento? Então, Roberto, eu ia falar isso em uma outra fala e acabou que a minha mente fugiu. Mas o meu trabalho é ajudar as mulheres não só a emagrecer. Emagrecer é uma das coisas que elas podem fazer através do autoconhecimento. Por quê? Nós somos o resultado dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas escolhas diárias. Então, assim, para emagrecer, o que a pessoa precisa olhar de fato? A realidade dela. Né? Porque os nossos resultados, nós somos responsáveis por eles. E, assim, entender isso é muito desafiador. Por quê? Porque você sai daquela condição de vítima sofredora, né? Eu não posso, igual eu era lá atrás, né? Por isso que eu tô falando que não é só para emagrecer, mas em todos, né? Nossa, eu sou uma coitadinha, eu moro na periferia, eu não tenho estudo, eu tenho 4ª série, né? Eu sou vítima de tudo. Não, eu olhei para minha realidade, né? Tô me usando como exemplo, por quê, né? Porque serve para outras pessoas. E somos únicos. Então, assim, eu tive que olhar, me autorresponsabilizar, e é isso que eu ensino para elas. Olhe para a sua realidade. Seja protagonista da sua vida, né? Deita no seu travesseiro e fala assim, eu não estou gostando dos meus resultados. Você é o seu maior problema. E você é a sua solução. Então, para emagrecer é isso, é você olhar... E assim, eu falo, Cris, que... íntima, né, Cris? É só olhar para a realidade. Por quê? São as nossas rotinas que nos entregam os nossos resultados. Igual você falando aí, achei super interessante. Preciso melhorar e vou aprender com você nas redes sociais, né? E se Deus quiser... Eu que vou aprender com você. E vou aprender com você e ainda vou comprar também, né? O seu produto para me melhorar isto. Por quê? Nós só vamos avançar nos nossos resultados quando a gente olha as nossas maiores dores, as nossas maiores dificuldades. E no caso, quando eu deito no meu travesseiro, eu tenho uma dor ainda, que é não conseguir
ter um planejamento, né? Mas quando eu olho para ela e eu vejo que ela tem um resultado, o que eu posso fazer? O que ela fez. Então, assim, o papel de mentora é justamente isso, mostrar para as pessoas, né, que eu passei por um processo, que aquilo foi possível, mas que elas vão poder fazer isso na vida delas, olhando para a realidade em que elas vivem. Porque, igual no meu caso, hoje, eu ajudo mulheres que eu olho e falo assim, gente, eu não acredito. Mulheres, assim, incríveis. Mulheres que depois eu vou olhar nas redes sociais, não é porque às vezes elas entram em contato e eu não sei quem é. Eu vejo as mulheres lá em Dubai, que é o meu sonho ir para Dubai. Eu olho e eu falo, gente, olha onde que eu tô, uma dona de casa comum, não tem formação acadêmica, mas através, né, do autoconhecimento, de melhorar a minha realidade, eu consigo ajudar essas mulheres a mudar a realidade delas, mas dentro daquilo que elas vivem. Hoje vocês estão aqui porque vocês são inspiradoras. Basta quem já ouviu essa conversa até aqui, já percebeu isso. Querem inspirar e inspiram. Mas o tempo todo vocês falaram que meio que responderam sem responder a minha pergunta. Sim. Que é preciso um diálogo constante na história de vocês, pessoal, né? Quanto quando vocês falam das pessoas a quem podem ajudar, vocês falam de um diálogo profundo consigo mesmo, né? De um processo de autoconhecimento. Qual que é a importância, Cristiana, por exemplo, do autoconhecimento na transformação financeira? Você acha que alguém que não se conhece pode, de fato, fazer essa transformação? Me lembra que ela é um lugar muito comum, me lembra aquela história da Alice, né? Se você quer ir para qualquer lugar, toma qualquer caminho serve. Exatamente. Né? Qual que é a importância disso, do autoconhecimento no processo aí de transformação na vida financeira? Muitas vezes a gente não quer olhar para esses problemas, Roberto. Muitas vezes eles ficam escondidos ali. Eu tenho um cliente que ele estava com uma dívida de R$65 mil. E ele falou que a mulher dele não sabe da dívida dele, ele não conversa sobre dinheiro com a mulher dele, ele não sabe quanto ela ganha. Aí eu falei com ele, você não acha que você precisa de uma mentoria de casal? Ele falou, neste momento eu não posso. Aí conseguimos negociar a dívida dele aos termos dele, porque o endividado é protegido por lei. Ele dividiu em 72 parcelas de R$100 e poucos, e a dívida de 65 caiu para R$5 mil. Então, quando ele admitiu que ele tinha um problema e que ele precisava resolver esse problema, ele me procurou. Mas muitas vezes vai virando aquela bola de neve. E tem um outro cliente que ele realmente gastava muito mais do que ele ganhava. E aí a gente começou esse processo que a gente chama de processo de planejamento de orçamento doméstico, que é conhecer exatamente para onde vai o seu dinheiro. Tudo que você ganha e tudo que você gasta. E ele ficou extremamente incomodado com esse processo. Ele falou, meu cartão de crédito é tanto. Eu falei, não, mas o cartão de crédito não é o cartão de crédito. É o combustível, é a alimentação, é tudo que você gasta que está aí, né, no seu cartão de crédito. Aí ele falou assim, então eu não vou fazer o planejamento financeiro agora não, porque eu preciso fazer uma reforma na minha casa. Todo endividado. Então, as pessoas têm medo de olhar para o próprio bolso, porque quando elas enxergam esse raio-x, elas podem ter muita decepção. A gente estava falando antes. Num país com 70% de endividados e 30% de inadimplentes, ou seja, pessoas que devem pelo menos 3 contas, né, estão em débito, em atraso com 3 contas, é normal que as pessoas tenham dívida, é normal que as pessoas tenham problemas com o dinheiro, elas não aprenderam na escola, muitas não aprenderam com os pais. Mas a gente vive num mundo de status, de ostentação, você sempre está sendo pressionado a ter o celular da moda e tal. Então, quando a pessoa faz esse processo de olhar e falar assim, não, agora eu quero isso. E ela abre o coração para esse processo, porque às vezes ele é doloroso mesmo. Ele, às vezes, não é fácil, não. Você vai enxergar a coisa e fala, nossa... Então, o autoconhecimento é imprescindível. Fundamental. E o nosso também. Para não julgar. O nosso que você fala, você enquanto ajudadora financeira. Né? Você não pode julgar aquela pessoa de forma alguma e você tem que ter o máximo de empatia possível. Porque o que está acontecendo com ela podia estar acontecendo comigo, pode acontecer com alguém da minha família, porque os problemas financeiros, eles estão no nosso dia a dia.
né? Às vezes você perde um emprego, às vezes acontece um imprevisto, é um cano que quebra, é o carro que estraga e, de repente, você já está, né, envolvido naquela bola de neve. Então, o não julgamento é muito importante, mas eu acho assim, o se tocar para agora, eu quero me planejar para isso, para aquilo outro, eu acho que o comecinho, a primeira coisa, uma viagem, um carro, uma casa, você tem que se planejar para isso tudo. Senão, você vai assumir dívidas muito maiores do que o seu salário permite. E lá na frente, a aposentadoria, porque o que o INSS nos dá e provavelmente novas reformas virão, não vai ser suficiente para que a gente tenha uma velhice digna. Cristiane, acho que esse é um momento adequado para a gente definir para o nosso público o que exatamente que é planejamento financeiro. Você disse antes no podcast que as pessoas têm um certo temor de que você vai ser uma espécie de interventor na vida particular, né? E não é isso. Você já disse que não é isso. Então, define para a gente o que é o planejamento financeiro. Bom, eu vou aqui na minha colinha para eu ser o mais fidedigna possível a esse conceito, tá? Planejamento financeiro é o processo de atingir metas financeiras de vida por meio de gerenciamento adequado dos recursos financeiros. Determina onde as pessoas estão agora, onde devem estar no futuro e o que devem fazer para alcançar esses objetivos. É uma coisa simples, porque o nome planejador financeiro assusta. Mas quando você lê esse conceito aqui, você fala, é simples, né? Apesar da simplicidade com a qual eu concordo, mas isso é como... Não sei se eu vou fazer uma comparação muito forte, mas é como a pessoa que sabe que controlar a bebida é simples, mas não controla. E outros vícios. E Você tem apartamento? Tem apartamento. Então, não, tenho casa. Eu moro numa casa. Então, você teve planejamento financeiro. Sem dúvida. Você tem carro? Sem dúvida. Eu não tenho mais. Vendi na pandemia e não quero ter mais. Esse relógio você comprou porque você teve planejamento financeiro. Isso está na nossa vida o tempo todo. O tempo todo, através das decisões que a gente toma. Mas eu queria trazer um assunto, e aí eu vou chegar em você, Rose, que tem muito a ver com esse planejamento financeiro. Porque, com uma história que você contou do cara, olha, então... adia esse negócio porque eu preciso mexer, sei lá, na minha casa, né? Não vou fazer planejamento agora. Como é que está sendo nesse mundo tão pressionado por rede social, em que as pessoas são forçadas a ser o que de fato não são, a ter o que de fato não poderiam ter? Como é que você vê esse impacto na vida das pessoas? Tem um dos do ponto de vista financeiro, é claro. Sim. Tem um dos vieses comportamentais que chama efeito adesão. É a tendência de fazer algo porque muitas outras pessoas estão fazendo. Então, a roupa da moda, o sapato da moda, o telefone da moda, o tênis. E nem sempre aquilo está de acordo com a sua realidade financeira. Isso se chama efeito manada. Cristiane, você está falando desse efeito manada. Já se falou demais sobre isso. O que você recomenda? Tem alguma leitura, algum texto que as pessoas poderiam ler sobre esse assunto? Esse livro aqui está entre os mais comentados de todos, que chama-se A Psicologia Financeira, do Morgan Housel. Ele diz o seguinte: sucesso financeiro tem menos a ver com inteligência e mais a ver com comportamento. Aí eu pergunto para vocês dois, quem é o vilão? O cartão de crédito ou o comportamento? O comportamento. Comportamento, né? E nesse efeito adesão, que é esse viés do consumidor, o autor diz o seguinte: ganhar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Então, quem vive correndo... Vamos repetir isso? Vamos. Essa frase é muito importante para quem está nos ouvindo. Gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro. Acho que você resumiu tudo em relação à minha pergunta, né? Sobre a pressão das redes sociais, porque é isso que elas estão tentando fazer com a gente. E eu vou para o seu campo, Rose, falando do emagrecimento, né? As pessoas estão comendo muito porque são levadas a comer muito, né? Basta falar do iFood, né? Que virou um fenômeno, uma coisa absurda. E elas também estão pressionadas às academias, a tudo, mas
qual que é a condição, como é que você consegue isolar uma coisa da outra? Como é que você consegue dar, você usou essa palavra aqui antes, consciência para a pessoa que está no processo de emagrecimento? Como é que se dá consciência para alguém que está no processo de educação financeira? Fazer isso da forma certa. Então, para emagrecer, eu falo que é olhar para o comportamento, né? Porque o nosso comportamento modula os nossos resultados. E não só para a comida, mas para o financeiro também. E isso é tão interessante, Roberto, que as pessoas elas são levadas a todo tipo de vento. Eu já falei com você sobre a fome social, por exemplo. Sim, eu achei isso. É bom você explicar para o nosso ouvinte aqui o que é a fome social. Então, a fome social é aquela fome que você está em determinado lugar, você às vezes acabou de comer na sua casa, igual a Cristiane, ela teve aqui um comportamento que eu achei muito interessante. Isso já é algo dela. Ela falou não para uma broa, que é algo que todo mundo que já me conhece nas redes sociais sabe que é algo que até hoje eu tenho que lutar para falar não para uma broa, porque eu fui criada com esse comportamento, né, de comer uma broa inteira quando eu estava triste. Então, assim, a fome social é você saber falar não para aquele momento e sim para o seu objetivo. Porque se você está no processo de emagrecimento, você tem que falar não para as pessoas que estão ali ao seu lado. Por quê? Às vezes, né, te chamam, vamos numa pizzaria. Você não vai deixar de ir na pizzaria, mas lá na pizzaria você pode ter um outro tipo de comportamento. Você não vai ficar ali na fome social, só porque todo mundo está comendo a pizza. Você pode... Eu ensino isso para as minhas alunas, né? Tem um espetinho aí de carne? Tem um queijo na chapa? Algo que esteja, né? Não precisa ser só aquilo que você gosta, que você precisa comer quando você está no meio de outras pessoas. As pessoas cobram da gente, come. É até chato isso. Eu estou passando por um processo, né, de saúde e tudo. Onde eu vou, eu tenho que levar as minhas marmitas. E muita gente... Quantas vezes eu fui para o Rio de Janeiro com toneladas de gelo dentro da minha mala, não tinha nem roupa, com tudo que eu ia comer, de manhã, de tarde, de noite. E as pessoas ficam, não come, você é chata. Aí você acaba, né, no momento que você precisa emagrecer. Eu dou um depoimento para vocês, que acho que eu comentei aqui ao longo do podcast, que eu não tenho mais carro. Eu vendi na pandemia. Sim. Na verdade, não vendi, aconteceu um episódio mecânico com carro, e eu acabei falando, não quero mais carro. E desde então, não tem. Tem um carro na minha casa. Minha esposa é médica e depende de carro. Mas eu trabalho em casa e quando eu tenho que sair para visitar, ficou muito mais barato para mim usar o transporte. Mas é impressionante a quantidade... Você fez planejamento, fez conta. Fiz conta, exatamente. Mas a quantidade de vezes que eu preciso explicar por que eu não tenho mais carro, porque o carro é um símbolo de poder, né? E por que eu tenho um carro 1000? Por que eu tenho um carro 1000? É uma opção minha. Eu ando na cidade, eu não preciso mais do que um carro 1000. O IPVA dele é mais barato, o seguro é mais barato, a manutenção é mais barata, ele roda mais. Meu carro é 17, 18, tem 30 mil quilômetros. É um carro meu e ele me atende super Planejamento, bem. Né? Mas a quantidade de explicações é muito grande. Eles cobram. Então, certamente alguém te pergunta por que você tem um carro 1000. Não, a mim eu já me falo pergunta, de cara. Mas você não tem carro? Eu falei, não, e nem preciso. Né? No meu condomínio, eu moro num condomínio, é interessante, são 11 vizinhos, todas as garagens, exceto as casas que estão vazias, tem 2 carros. A nossa tem um carro só. Então, acho que as pessoas já olham e falam assim, olha, eles têm um carro só. Está passando aperto. Será que ele tem algum dinheiro emprestado? Né? No caso da comida, é a mesma coisa. As pessoas te cobram, porque é uma coisa realmente social, né? Sim, mas você falou algo bastante interessante. E, assim, você tomar suas próprias decisões, independente do que as pessoas estão, né, oferecendo ali, te torna mais forte. Porque, às vezes, no início, as pessoas vão olhar aquilo ali e vão falar assim, nossa, ela é chata e tal. Mas depois você serve como exemplo daquilo que você está buscando como objetivo para a sua vida. Por quê, Roberta? As pessoas elas só vão nos respeitar em relação àquilo que a gente escolhe comer quando você chega com um diagnóstico médico ferrado para elas, falando assim, eu não posso comer isso, porque minha pressão tá assim, se eu comer, eu vou ter um piripaque aqui na sua frente, ou eu tô diabético, ou, né, algo pior. Então, as pessoas só nos respeitam
quando você está com esse diagnóstico. Mas é muito comum também a gente querer alegrar as pessoas com comida, né? Isso já vem... Isso já é, né? Até ditado antigo, né? Eu ganhei esse cara pela boca, né? Sempre a comida, ela está associada ao nosso comportamento. Sempre. E as pessoas querem nos agradar com comida. Então, o que eu costumo falar para as minhas alunas, eu sempre falo com elas, eu falo, presta atenção. Se você está acima do peso, se você é uma pessoa obesa, as pessoas vão querer agradar mais. Sempre com chocolate. Elas já têm até estratégia. Até uma maldade. Uma maldadezinha lá no fundo. Fulano gosta de comer, eu vou dar isso aqui que eu vou agradar. Então, quando você passa a assumir, né, o controle daquilo que você está comendo, visando os resultados que você quer ter na sua vida, as pessoas elas vão começar a respeitar e vão falar assim, nossa, tá tomando decisões diferentes. Por quê? Sempre era seduzido ali com a comida, começou, né, a falar não. Outra coisa também que eu acho interessante, Roberto, quero citar aqui, porque eu acho isso engraçado e eu gosto de falar porque as pessoas também colhem aquilo ali como resultado para elas. Já reparou que quando você chega numa festa, num buffet, eu era essa pessoa, tá? Chegava e aí eu já sentava de uma forma estratégica. Perto da cozinha. Perto da cozinha, ou que a comida ia chegar a mim primeiro. Hoje não. E até hoje eu luto contra isso, porque é uma coisa que você tem que lutar contra aquilo que você é fraco. Então, quando eu chego num local chique, principalmente se for chique, eu chego, pego uma água com gás, sento lá no cantinho e só fico observando. As pessoas que estão sempre ali à frente, se servindo, elas sempre estão muito acima do peso. Então, assim, o comportamento modula o nosso resultado. Mas é uma coisa que eu estava pensando aqui, enquanto a gente estava nesse bate-papo, o que leva a pessoa a tomar uma atitude em relação ao emagrecimento, a tomar uma atitude em relação a tomar a rédea da própria vida financeira, vem da dor, né? Sim. Eu acho que isso era uma coisa que a gente estava... Você já tinha falado sobre isso, mas eu acho que quando existe alguma dor ou algum problema para ser resolvido, a pessoa também toma... Mas, Cristiane, embora eu concorde com você que a dor é... Mas a dor nem sempre é uma coisa ruim. Pode ser um problema, pode ser uma questão, claro. Tá? Mas eu tenho um sócio, Geraldo, ele fala uma coisa muito legal. Ele fala assim, a experiência é a melhor professora que tem. O problema é o preço que ela cobra. Ou seja, a dor, você viver um processo desse, sempre vai te ensinar. Mas eu queria pegar uma palavra que você usou e que você também usou, Rose, ao longo da conversa, que foi aprendizado. Eu queria, como o nosso podcast ele fala também para escolas, né? E a gente tem relacionamento com muitas escolas, a gente nota que a educação financeira, e num certo sentido não, eu diria que tanto a educação alimentar, não é culto ao físico não, estou falando de educação alimentar e a educação financeira não são pautas... Ninguém faz prova de educação financeira, quando eu acho que deveria fazer, né? Ninguém faz prova de educação alimentar, faz de biologia, mas não de... Então, e o aprendizado? Vocês têm um projeto de ajudar a mudar o mundo, de alguma forma. O que vocês diriam da escola? Como é que a escola podia ajudar nesse processo? Começando por você. Eu acho que já tem algumas escolas que estão mais atentas, tem algumas prefeituras que já estão começando a implantar dentro do sistema de ensino essa questão da educação financeira, não como uma matéria específica, mas ela dentro das outras matérias, dentro da como matemática. Conhecimento transversal. Exatamente, como um conhecimento transversal. Porque a escola ensinando o que muitas vezes vem na falta dos pais, a escola está ali para suprir. E se o pai está ensinando e a escola não tem esse, né, não tem esse conhecimento para oferecer, o pai já está suprindo. Eu acho que, de alguma forma, o nosso país já está começando a se atentar para isso. Mas você acha que isso já tem uma relevância estatística? Já? Não, eu não acho que tem uma relevância estatística, porque precisa realmente de grandes projetos a nível federal para que isso seja implementado de forma aquela história, lança-se um programa, o Descomplica, né? Desenrola. Para resolver a dívida depois que ela já aconteceu, mas não se tem um programa para prevenir que ela aconteça. Mas você sabe que existem muitos cursos gratuitos, oferecidos inclusive pelo Banco Central. Entra na plataforma, tem lá. Isso é importante para você que está nos ouvindo, que está interessado. Todos gratuitos e com uma linguagem super simples.
não vai falar sopa de letrinhas, LCI, LCA, ETF, ações e tal. Eles vão explicar um conteúdo básico e que vai fazer sentido para muita gente. Se você colocar no seu buscador curso gratuito de educação financeira, tem aos montes. Então, para quem quer começar a dar esse passo, né, para o autoconhecimento e cuidar do próprio dinheiro, tem muita coisa boa aí na internet gratuita. E na educação alimentar, o que você acha do que você escuta falar das escolas? Você acha que já se ensina nas escolas um pouco de educação alimentar? Eu acho que sim. Eu acho que isso vem desde lá de trás. Eu tive esse ensino, né? Há muito tempo atrás eu tive esse ensino. Só que volta para o comportamento familiar. Igual a obesidade, ela é uma doença. Mas hoje em dia, né, ela é tratada, né, de uma forma, prefiro nem comentar mais a fundo. É pejorativo. Mas as pessoas assim banalizam, né, que realmente a obesidade é uma doença. Então, assim, eu quero até abrir uma pautinha aqui, porque as pessoas costumam dizer, né, as mulheres ricas são magras e as mulheres de baixa renda, as mulheres pobres, todas quando chegam ali, né, o máximo que elas conseguem manter um corpo é até o primeiro filho, né, um corpo bonito. E elas falam que é por conta do dinheiro, mas não é. E eu provo que não é. São os hábitos. Até porque ultraprocessado custa bem mais caro do que comida de verdade, né? Sim. Sim, mas então, assim... E vem também da cultura, né? Da cultura familiar. É o que eu falei pra você logo aqui no início, por trás das câmeras. Como que uma pessoa que foi criada comendo todos os dias fritura pela manhã, ela de repente vai começar a passar a comer ovos. Então, assim, é a mentalidade mesmo. É a mentalidade. A pessoa tem que querer. Mas eu acredito que as escolas, assim, elas ensinam sim. Mas vai muito também, né, das crenças. Acho que já está tendo uma transformação no sentido... A cantina era a terra do demônio, né? Sim. Era só processado, mas fritura. Mas nunca houve tantas crianças obesas no Brasil. Sim. Eu acho que ligou um alerta nos Estados Unidos, no governo do Obama, a Michelle Obama... liderou um movimento nacional contra isso. Eu acho que no Brasil está se transformando também essa realidade. Mas assim mesmo, e por lidar no campo educacional, eu vejo que isso não é nem um assunto nem outro, é colocado como um problema, como o Desenrola. Tá? O Desenrola é um programa nacional, você vai para a televisão, você faz propaganda. Eu acho que o programa devia chamar... Eu gosto do programa, tá? Mas... era melhor que ele chamasse Desenrola para enrolar de novo, porque a pessoa, né, várias pessoas que eu conheço que estão buscando o programa estão se resolvendo suas dívidas e logo em seguida se endividam novamente, né? E isso me preocupa. Cristiane, esse é um ponto, o que eu quero reforçar é o fato de que governos, na última eleição, por exemplo, 2 dos candidatos apresentaram programas para eliminar o endividamento da população, né? Especialmente das famílias. Mas não existe um programa para dizer, é quase um contrassenso do ponto de vista do desenvolvimento econômico, do crescimento do país, né? Dizer para as famílias não consumirem. Né? Então fica uma mensagem, consuma, 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 e do outro lado a necessidade, olha, se você ficar endividado, vamos fazer um programa aqui. Como é que você, como consultora, vai orientar alguém a falar, como é que eu fico no meio disso? Eu vou para cá ou eu vou para o outro lado? Eu me endivido porque eu estou sendo incentivado a consumir ou eu me controlo? Olha, esses programas de saldo de dívidas, eles são muito interessantes, mas assim... a pessoa que tem tendência a assumir o endividamento, se ela está devendo 30, se eu pegava, Rose, está devendo 30 mil reais. Eu pego e falo, Rose, eu vou te dar 30 mil reais aqui. Depois da manhã ela está endividada de novo. Porque é um perfil do comportamento dela. Você já viu que o brasileiro gosta de ter um boleto para pagar? Por isso que muita gente não consegue poupar. Por quê? Não tem dinheiro, mas tem cartão. Eu quero ter um boleto. Meu cliente... Um boleto para chamar de meu. Esse meu cliente que estava com a super dívida, ele virou para mim e falou assim, eu acho que eu vou fazer um consórcio e tal, porque eu preciso pagar alguma coisa para eu poder poupar.
Eu falei, mas você acha que esse é o melhor produto? Ou tem isso, ou assim, assado? E a gente foi discutindo até chegar num produto que fosse adequado e que não houvesse chance dele se endividar novamente. Então, ele está conseguindo poupar com recorrência, mas se em algum mês o dinheiro faltar, ele não tem necessidade de pagar aquele boleto como é o do consórcio. Então, a gente está arrumando alternativas que estão fazendo sentido para ele. Por quê? Ele, por falta de informação, achava que tal produto seria melhor para ele, mas não é. E é uma decisão individual. E sobre a questão do consumo, sim, todos nós estamos consumindo. Ao comprar um cordão, ao comprar uma roupa, ao comprar óculos, ao comprar, a fazer unha. A economia gira, né? E eu costumo valorizar bastante os do meu bairro. Não sei como é que você é, Rose. Eu vou lá na lojinha do meu bairro, faço unha lá no meu bairro. O consumo, ele tem que existir. O que a gente tem que aprender é a respeitar até onde esse consumo Ou seja, não são coisas, embora aparentemente antagônicas, é possível viver no meio disso sem se desesperar, sem se endividar. Sabe o que é uma boa estratégia? Você vai lá no shopping, aí você já olha, eu quero isso, eu quero aquilo outro e tal, não sei o quê. Aí você, em vez de você sair comprando tudo na hora, você volta para casa e reflete. Será que eu realmente preciso daquilo? Ou daquilo outro? Não, eu vou lá e vou comprar essa meia que eu preciso e volto para casa realmente com a meia. Porque eu tenho planos, Roberto, de ir para o Chile no inverno com a minha filha esquiar. Então, se eu comprar aquela bolsa de R$2.000, se eu comprar aquele terno de R$3.000 e mais a meia que eu realmente estou precisando, que 3 pares por R$100, então você começa, quando você volta para casa e para pensar para onde é que vai o nosso dinheiro e nos sonhos que eu quero realizar, aí você sai daquele... Na hora do turbilhão é igual você tá no meio de várias comidas. Você tá ali no turbilhão, no self-service, você tá colocando coisa lá, e quando é de graça, aí que desce tudo mesmo, né? E aí, o que é melhor? Você se afasta daquela situação e fala, opa, eu realmente preciso comer aquilo tudo ali? Ou eu posso comer um pouco menos? Ou eu posso fazer opções, né? Ter opções melhores de escolha. Mas o consumo, ele sempre vai existir. Não adianta. Rose, Sim. Agora eu queria introduzir para vocês um outro assunto. Na realidade, não um outro assunto. Coroar o assunto todo para chegar num ponto que é muito importante para nós do SPEC, que são, o tempo todo nós falamos de autoconhecimento, nós falamos da necessidade da pessoa tomar decisões na sua vida, e aqui até vou falar de algo que para nós é importante para fundamentar o assunto. Para nós, na CUCAC, a gente segue uma linha de um professor de Cambridge que escreveu um livro bem interessante. O livro chama-se Quem de Fato Você É, né? E ele fala de que cada um de nós é formado por 3 grandes dimensões. Uma dimensão que ele chama de biogênica, que é como você nasceu. Então, há pessoas que nascem sem propensão para engordar. Sim. Pode comer. Eu tinha um amigo no meu primeiro trabalho que ele podia comer o mundo. O magro de Roma, né? O famoso magro de Roma. Exatamente. Tem pessoas que nascem suportam muito bem pressões de consumo. Eu, por exemplo, eu consigo ir num shopping, entrar e sair e não comprar nada. Eu consigo até não ir no shopping, obrigada. Mas... não é uma coisa que faz muita falta para mim. Esse é quem nós somos. Esses são quem nós somos. A segunda dimensão é a dimensão socioemocional mais ligada à sociedade, né? Então, se o primeiro é biogênico, o segundo ele chama de sociogênico. Tá? É como nós temos que ser. Você citou muito a moradia na periferia. Então, uma população de periferia é forçada por uma série de circunstâncias a ter comportamentos. Pode desenvolver, por exemplo, se eu tenho muitos assassinatos, muito crime, desenvolve uma tendência mais no campo do neuroticismo, de ficar mais preocupado, vendo o risco em tudo e assim por diante. A mesma coisa, uma pessoa muito rica pode desenvolver a mesma característica, e aliás, esse está sendo uma característica comum na sociedade atual, que é o medo da perda, né? Eu sou tão rico que eu passo a vida pensando o que eu faço se eu ficar pobre. Como é que eu faço para manter essa riqueza? Né? Então, é o sociogênico, aquilo que vem de fora me pressionando a ser
alguém que não sou eu originalmente. E tem uma terceira dimensão que ele chama de idiogênica, que vem a ser algo muito simples, é quem você quer ser. E tanto a Cristiane fala muito claramente que, num dado momento, ela decidiu que ela queria ser, reorientar a carreira dela completamente. Com uma carreira bem-sucedida, ela inaugura uma outra fase de vida. E você não foi diferente, né? Na pandemia, você reorienta a sua vida completamente, né? Dentro disso, nós convidamos vocês recentemente a fazerem uma avaliação de SPEC. É óbvio que aqui eu não quero falar de características nem de uma, nem de outra, mas eu quero falar o seguinte, dessa experiência, o que vocês perceberam? Porque as pessoas não têm muita noção de como que a gente descreve um indivíduo, né? Por exemplo, eu viro para vocês e falo, você é líder, tá? Não, ninguém é líder. Eu tenho um conjunto de características que são muito mais primárias, muito mais básicas, que me tornam líder. Por exemplo, se eu sou um líder visionário, eu preciso de ter empatia, né? Eu preciso de ter conscienciosidade, né? Então, eu queria explorar com vocês agora, e sem entrar necessariamente em alguma das características, o que vocês viram na sua vivência, né? Nos seus planos futuros? Você fez uma avaliação e falou assim, bom, eu tenho aqui 35 características que me descrevem, né? Como é que você vê isso como um instrumento para o futuro no seu trabalho? Independente de ser o teste do SPEC, podia ser outro teste, não estou aqui à guisa de fazer propaganda, não. A pergunta é, agora que eu sei que eu sou descrito de determinada forma e que eu sei que eu preciso mudar algumas coisas nisso para poder dar o próximo passo, para ser quem eu quero ser, como é que isso bateu para vocês? Como é que bateu para você, Cristiane? Eu vou levar para terapia. Semana que vem eu tenho terapia e eu vou levar para ela, porque os nossos pontos fortes são muito simples, né, da gente identificar. Mas e as nossas fraquezas? De que forma aquilo que que a gente não enxerga como uma fraqueza, por exemplo, no meu caso, é a amorosidade? Amabilidade. Amabilidade. No meu caso, a amabilidade saiu como médio. E teve uma das características que saiu como baixa. E eu falei, gente, será que eu sou tão durona assim mesmo? E é uma coisa que eu quero levar para a terapia. E eu fiquei encucada com algumas coisas ali, porque a gente faz o teste querendo ser alto em tudo. E quando o teste... Menos no neuroticismo, que você quer ser baixo em tudo. Tá, você quer ganhar um 10 em tudo, né? No seu teste todo. Eu acho que quando existem esses pontos negativos, são coisas que podem se transformar em pontos positivos a partir do autoconhecimento. E a terapia, ela vai nos moldando e nos tornando melhores a partir disso. Eu estou disposta. Eu achei muito legal quando você falou do professor de matemática Gago, porque existe um senso comum de que características emocionais são boas ou ruins, né? De que, como assim um professor gago nunca vai ter? E olha que interessante você falar assim, é justamente com ele que eu vou conseguir aprender, porque talvez no que pareceria rotulado como uma falha dele, é um benefício para você na situação em que você estava, né? E aí eu te pergunto, como é que bateu para você conhecer-se ali com aquelas características? Então, eu achei incrível. Bateu muito assim com o que eu realmente acredito que eu sou. Até tanto os pontos fortes quanto os meus pontos, né, que eu preciso melhorar. Eu acho que bateu muito. Achei muito incrível. Eu quero até fazer o próximo passo para me desenvolver mais. Você falou algo, Cristiane, que eu vou discordar um pouquinho de você. Muitas vezes a gente não sabe os nossos pontos fortes. Era o que acontecia comigo. Eu sempre visava os meus pontos fracos, que era o que me mantinha lá no menos zero. Mas será, Rose, que no fundo a Cristiane não está certa no sentido de que você sabe sim os seus pontos fortes, mas os fracos são tão fortes. São tão fortes, não, são tão potentes que te sabotam? Olha, eu acho que lá no fundo, né? Bem lá no fundo. Porque depois que eu fui trazendo assim, consciência, que foi melhorando isso.
Mas, assim, eu achei incrível a ferramenta. E eu já estou trabalhando para me desenvolver naquilo que eu sei que eu preciso melhorar. Vou falar sobre isso aqui. Teve uma parte, né, onde fala que eu não tenho muita habilidade de trabalhar em grupos. E eu quero melhorar isso. Por quê? Porque é algo que eu acho que eu não posso, né, ser boa naquilo, mas com a ferramenta eu sei que eu posso trabalhar alguns pontos ali que eu vou melhorar isso. Mas eu reforço com vocês um ponto importantíssimo. Por exemplo, raiva, né? Vamos pegar um estereótipo bem forte. Todo mundo pensa assim, não... Outro dia eu falei isso num cliente, ele falou assim, não é que você tem razão? Imagine que eu estou contratando um vendedor. E lá eu descubro que no teste eu descubro que ele é o Dalai Lama, ele nunca sente raiva de nada. Tá? Isso, para um vendedor, um nível baixíssimo de raiva pode ser uma péssima coisa. Esse professor, Brian Little, acho que eu não tinha dito o nome dele é Brian Little, tá? Que escreveu Quem de Fato Você É. Ele fala assim, olha, a gente tem a noção de que quem sente raiva... Os neuróticos, né? Dentro do conceito da teoria do Big Five, para aqueles que estão nos assistindo, tem um outro programa nosso que a gente explica mais detalhes do que é o Big Five. No nosso canal também tem vídeos explicando cada característica, podem consultar lá. Eu vou pedir a produção para deixar aí nos cards também, nos comentários. Ele fala o seguinte, nós temos que agradecer aos neuróticos pela existência da raça humana. Porque claro que é uma figura que ele está fazendo, mas basicamente ele fala assim, enquanto todo mundo ia dormir, era um neurótico que ficava na porta da caverna com medo de um bicho aparecer. Sim. Era esse cara, né? Vocês querem ver outro exemplo? Como que eu posso contratar para ser auditor de qualidade uma pessoa com neuroticismo 0? Tá? Ele não vai ver problema em lugar nenhum. Cada cargo tem. Então, isso realmente tem que ser interpretado pelo especialista em RH, né? Na realidade, aqui nós não estamos falando de consultório, né? Que é uma coisa muito mais de natureza pessoal, mas nós estamos falando de adequação à função da pessoa. Vocês querem ver um outro exemplo que eu gosto muito de dar, e aí eu retomo o depoimento de vocês. Todo mundo acha que, se eu falar assim, um vendedor precisa ser introvertido ou extrovertido, o que vocês acham? Eu acho que extrovertido. Extrovertido. E você? Também. Também está errado. Toca aí, Rose. Sabe por que está errado? Eu aprendi isso no dia a dia. Porque os estudos mostraram o seguinte, e talvez vocês já tenham vivido essa experiência. Eu assisti um filme ontem que essa cena aparece no filme, uma comédia. Um vendedor extremamente extrovertido, quando ele bate com um introvertido, um comprador introvertido, ele vai entender o quê? Avançar o sinal, fazer piadas quando não deve. E isso é lido pelo comprador como ele está tentando me enganar. Mas e se for o extrovertido com o extrovertido? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Mas e se for introvertido com extrovertido? A questão é, o bom vendedor focado no cliente, ele precisa... Imagina que eu sou muito extrovertido, naturalmente extrovertido. Ele tem que aprender que ele tem que ler o cliente dele primeiro, né? Para falar assim, aqui eu posso avançar, aqui eu não posso avançar. Né? Fazer uma leitura. Ele tem que fazer essa leitura. Então, a ideia de extroversão para vendedores é mediana. E muito mediana no sentido de ter capacidade de controle disso. Se ele é muito introvertido, ele tem que entender que se ele não se soltar um pouco, ele não vai conseguir vender. Se ele é muito extrovertido, ele tem que entender que ele não deve avançar, né? Até porque a gente trabalha para a indústria automotiva, né? É raro alguém que vai comprar um carro sozinho. Você sempre vai com família, cachorro, papagaio, tia, avó. E aí você tem de tudo, né? Naquele grupo comprador ali. Pode ter introvertidos, extrovertidos. Então, essa ideia de que a gente é bom ou ruim, nós somos potência, né? Então, a ideia de compreender o estudo como potência, como que isso aqui... É engraçado que é bem como vocês depuseram aqui. É a mesma coisa da educação financeira. Como é que eu posso usar isso a meu favor? Em que eu tenho que me transformar? E lembrando, o Brian Little também conta
que ele é um palestrante, só que ele é extremamente introvertido. O que ele faz? Depois de uma palestra para muita gente, ele volta para a sala dele, entra dentro do armário e tranca a porta. Ele conta isso nesse livro. Por quê? Porque a mudança de posição, você sair de uma condição em que você está por uma condição em que você precisa estar, ela consome energia. Sim. Eu aqui, nesse podcast. Possivelmente. Mas quando você fala assim, eu aprendi a me comunicar porque aprendeu, por mais que você negue, quem está nos assistindo está vendo isso, você sair de uma posição que talvez não fosse a sua posição natural, tá? Mas por uma posição que você fala, eu tenho que aprender a fazer isso. A câmera gosta da Rose, viu? Quando eu assisto ela, eu falo, gente, a câmera gosta da Rose. Pois é. E assim, é tão interessante, né, Roberto, que quando você vai se desenvolvendo, né, melhorando as suas potencialidades, acontece o que aconteceu aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque as pessoas que você admira de longe, e quando você tem acesso a essas pessoas, você vê que você está no caminho certo, né? Porque se eu, igual sempre admirei, né? Jornalista, igual você aí na posição que você está, eu sempre admirei muito. Mas essa minha dificuldade de falar, não é de entender, de falar, me deixava sempre para trás. Mas essa está superada. Superada. E o que eu achei muito interessante, quando eu comecei a responder as perguntas, foi que, às vezes, umas perguntas básicas, mas que você tem que buscar lá do sem gastalho, né? fundo. Eu falei, gente, isso aqui é básico. Então, assim, eu achei incrível na ferramenta isso. Coisas básicas que você vai responder ali, mas que vai te trazer algo que vai gerar, né, um diagnóstico. Eu tenho uma amiga em São Paulo, gente, que ela é tão competente quanto engraçada. E ela é líder de uma grande empresa em São Paulo. E quando ela fez essa avaliação, eu acho que a característica tinha a ver com paciência. Não, acho que era paciência. Eu não lembro exatamente que característica é. E ela reuniu o time dela, pegou o relatório dela e falou, aqui, esse relatório está errado, gente. Olha só, está dizendo aqui que eu sou impaciente. E se eu sou impaciente? Ela me contando isso, falei, Roberto, na hora que eu falei isso, foi aquele silêncio na sala. Ninguém falava, ela como gestor, lógico, ninguém falava nada. Aí eu olhei para um e para outro, todo mundo calado e falei, sou, gente. Eu só via eles fazerem assim. Um olhando para o outro. Então, assim, conhecer-se, eu acho que esse podcast foi fantástico, porque nós tratamos aqui de quê? Né? Vamos lembrar o título, né? Desvendando o seu potencial, um guia para o sucesso na carreira. O que nós estamos falando aqui é desse processo de descoberta que vocês fizeram. Né? Volto a dizer, vocês são inspiradoras naquilo que fazem. Né? Já estão inspirando as pessoas. Mas isso não aconteceu sem um processo de descoberta. E a nossa proposição, não somente nossa, mas a proposição do SPEC, nós podemos ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Né? A gente até falava de vocacional antes aqui da gravação. É interessante como que no vocacional as pessoas estão muito interessadas em saber eu tenho que ser engenheiro, médico, mas o vocacional está um nível abaixo disso. Né? Ele está falando de 8 grandes características, o teste que a gente tem a oferecer, que vão dizer, olha, você é uma pessoa que tem que lidar com qualquer coisa que diga respeito a ajudar os outros. É um dos grupos. Sim. Ou com qualquer coisa que diga respeito a mobilizar os outros. Ou a ser criativo. Ou a ser criativo, é um terceiro grupo. Então, a gente tem que ter esse conhecimento mais primário. Ao perguntar a vocês, eu estou fazendo aqui já um resumo conclusivo, mas eu queria agora que vocês falassem dos planos para o futuro. Tá? Vocês estão num processo acho que já de grande autoconhecimento. E quais são os planos para o futuro agora? Eu já ouvi dizer que teremos uma franquia em breve aqui, né, Cristiane? Você estava falando de sonhos que você não precisa revelar nem sobre tortura, né? Mas quais são os planos para o futuro imediato? O que você está pensando em fazer nesse próximo ano? Seu público vai te assistir também. Quais são os seus planos, Cristiane, para o futuro depois desse processo de transformação? Quem quer falar primeiro? Eu
estou num período sabático de descanso completo mesmo, mas com as metas de curto, médio e longo prazo traçadas, né? Eu devo comprar a franquia da Super Rico, que é uma das maiores plataformas de planejamento financeiro, e eu quero aqui citar os nomes dos 3 mestres, Gustavo Cerbasi, Jaime Carvalho, Carlos Castro. E eles disponibilizam, né, uma grande quantidade de planejadores financeiros para atender a população. E eles estão fazendo novas parcerias, estão reformulando o site, estão lançando aplicativo e tal. E eles estão retomando muito atendimento B2B, que é o que eu quero fazer inicialmente, que é realmente levar o planejamento financeiro para dentro das empresas, para que as pessoas tenham mais... Você quer falar um pouquinho de como que funciona esse planejamento dentro das empresas? Qual que é a ideia do negócio? É como se fosse um modelo de atendimento constante dentro da empresa. Você pode, por exemplo, fazer uma palestra explicando quais são os 6 pilares do planejamento financeiro para que as pessoas entendam. E aí, nessa espécie de consultoria clínica, você atenderia individualmente um ou outro funcionário, dependendo da demanda da empresa, e ali a gente tem que ir acompanhando, porque não existe felicidade sem saúde financeira. Não existe felicidade plena sem saúde financeira. O dinheiro, ele está na nossa vida o tempo todo. E a gente tem que aprender a lidar bem com o dinheiro, porque senão a gente vai levar dor de cabeça para o trabalho e pode, inclusive, ter coisas mais graves, problemas de relacionamento, baixa produtividade, nervosismo e até mesmo um acidente de trabalho inexplicável. Então, uma equipe que converse abertamente sobre dinheiro, que tem uma pessoa ali externa, não vamos fazer isso, vamos fazer assado. Tem tanta empresa que oferece plano de previdência complementar e os funcionários não fazem adesão porque eles não sabem do que se trata. Então, quando você leva o conhecimento, coloca ele na mesa para que as pessoas entendam, talvez elas parem para cuidar um pouco mais do dinheiro delas, diminuam os níveis de endividamento, aumente a felicidade no trabalho, a retenção de talentos e, como eu disse no começo, a produtividade sobe. Muito legal, Cristiane. E você, Rose, quais são os planos aí para os próximos meses? Olha, eu estou investindo bastante, né, no meu Instagram, nas redes sociais, no TikTok. Quero alcançar o maior número de mulheres, né, que queiram mudar a sua mente para mudar os seus resultados. E eu tenho como objetivo levar isso para elas, né, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, mostrar para elas, né, que elas podem, nós podemos tudo, né, a partir do momento que você realmente sabe aonde que você quer chegar. Já foi falado aqui, né, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Então, assim, o meu objetivo é esse próximo ano, trabalhar para continuar desenvolvendo os meus produtos. Eu já tenho 4 produtos rodando aí nas esteiras, né, das plataformas digitais. Estudo muito, muito sobre o mercado digital. Eu comecei do zero e hoje, assim, eu já consigo, né, ter acesso a mais pessoas por conta de estudar mesmo sobre isso. E quero também ensinar para as mulheres também sobre o marketing digital. Eu tenho 2 Instagram. Um eu falo sobre emagrecimento e o outro eu falo sobre você gerar rendas. Eu já vi. Eu fiquei curiosa. Você já viu? Eu ainda tô assim, né? Começando de leve. Por quê? O digital, ele é um meio que você faz dinheiro muito rápido, né? Através do seu conhecimento. E qualquer coisa que você queira ensinar, que você tenha, né, uma habilidade em cima daquilo, você pode tornar isso um produto digital e vender. E é o que eu faço, né? Na pandemia eu ganhei dinheiro demais com o produto que eu desenvolvi. Então, assim, eu vou continuar... Eu vou ter que ter aula com a Rose, gente. E hoje eu já consigo também, Roberto, ensinar pessoas a se posicionar um pouco ali dentro das redes sociais, que é o que eu tenho, né, feito. Eu não falo em números, né, mas, assim, pessoas que realmente estão comprometidas a mudar a sua realidade. É possível... Imagina, você não tem 1 centavo hoje, aí você desenvolve um produto, amanhã você consegue fazer um salário mínimo com aquele produto em um dia. Então, assim, o meu objetivo é o quê? Trabalhar agora para
ter escala do meu produto. Muito né? bem, muito bem. Rosa, quando você participou aqui, a nosso convite do kick-off da empresa, eu me lembro que você usou uma frase que eu tenho repetido, né, lá para o time que te ouviu, e que, aliás, elogiou muito, que foi: se o problema é você, então tá fácil. Né? Numa perspectiva de que se o problema é o outro, é mais difícil mudar o outro. Mas se o problema é você, já estamos num campo onde a gente domina os recursos. Né? É só uma questão de decisão. Seja no caso da Cristiane, seja no seu caso. Né? Eu queria agradecer demais vocês por esses depoimentos, porque mais do que falar de sócio emocional, nós mostramos aqui, acho que o ouvinte vai concordar, que nós falamos de 2 casos reais de transformação de vida. Né? Eu quero deixar para você que quer conhecer o trabalho da Cristiane, para você que quer conhecer o trabalho da Rose, nós vamos deixar nos comentários fixados todos os links para que vocês conheçam o trabalho delas. E eu deixo uma mensagem final, eu já dei a minha. Né? Se o problema é você, né? Então tá fácil. Né? E lembrando, né? Você não é todo mundo, cada um de nós é especial, cada um de nós é uma fórmula que não se repete e que nós podemos explorar da melhor maneira possível. Queria pedir sua mensagem final, Cristiane, para a gente encerrar. O público é seu, você que está tão acostumado a público. Acho que eu vou me arriscar. Saúde financeira é sinônimo de saúde mental. Para mim, o meu recado é esse. Eu acho esse recado perfeito. Perfeito. Sem dúvida. Eu vou usar uma frase de um grande mestre, que é o Bob Proctor, né? Ele fala que quando você muda o comportamento, você muda os resultados. Isso, para mim, assim, é para todas as áreas na minha vida hoje. Se eu preciso mudar algo, eu preciso mudar o meu comportamento. Porque o resultado que eu busco está escondido nas coisas em que eu fujo em realizar. Muito obrigado. Gente, vocês que estiveram conosco no podcast, vocês que vão assistir os nossos cortes, muito obrigado. Vocês estiveram conosco no podcast Você Não É Todo Mundo, uma produção da equipe SPEC da CUCAC. Você que ainda não deu seu like ou seu dislike, que ainda não se inscreveu aqui no nosso podcast, faça isso, divulgue para suas redes sociais, divulgue para aquelas pessoas que você acredita que pode ajudar com essas mensagens e esteja com a gente em breve em mais uma edição de Você Não É Todo Mundo. Um grande abraço para todos vocês. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo. Você Mas não você é não é todo mundo. todo mundo.